Participe conosco todos os dias às 19 da manhã, aqui no canal É Tempo de Oração. Pois está escrito: E a todo homem a quem Deus deu riquezas e bens, e lhe deu poder para delas comer e tomar a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Eclesiastes 5:19. Esta oração tem o propósito de nos lembrar que todas as dádivas, o trabalho, os recursos e a alegria de viver vêm das mãos de Deus. E antes de orarmos, uma mensagem especial é compartilhada para fortalecer a sua fé ao amanhecer. Receba esta palavra como luz para o seu caminho. A oração começa em instantes. E que o seu dia seja cheio de conquistas, direção e sucesso em tudo que você fizer. Graças a Deus. Deus seja louvado, bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo, bendito seja o nome do Senhor Altíssimo, que se assenta no alto e sublime trono, no santo lugar. Irmãos, muito bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você esteja ouvindo esse áudio, essa mensagem, que o Espírito Santo de Deus te conduza, abençoe o seu coração para que você esteja no centro da vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável para nossas vidas. Os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos e os caminhos de Deus são melhores do que o nosso. Por isso, nesse dia nós somos conduzidos a meditar na palavra de Deus. E nesse momento eu quero compartilhar com vocês a santa e maravilhosa palavra de Deus. Somos conduzidos a isso, para a glória de Deus. Então, hoje eu gostaria de compartilhar com vocês essa mensagem que trago. Uma mensagem que tem me impactado, que mexeu com o meu espírito, mexeu com a minha fé e me fez e tem me feito refletir mais sobre a vontade de Deus. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael, sou aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais, e eu estive alguns dias aqui sem postar, tive alguns contratempos, algumas situações, mas pela bondade e a graça de Deus, estamos aqui novamente com o prazer de estar levando mais uma mensagem que vai nos edificar, que vai nos fazer refletir. Então eu convido vocês a abrirem sua Bíblia no livro de Ezequiel, no capítulo 3, Ezequiel no Antigo Testamento, tá bom? Desde já, você que está ouvindo esse áudio aqui no canal É Tempo de Oração, eu convido vocês a darem um like, a compartilharem o vídeo para pessoas nos seus grupos, no seu WhatsApp, no Telegram. Convido também vocês a deixarem uma mensagem aqui nos comentários. Isso também ajuda o canal a crescer, impulsiona os vídeos para que outras pessoas também tenham acesso a essa mesma mensagem que você está ouvindo. Como diz na palavra do Senhor, dai de graças o que de graça recebestes. Falando exclusivamente do Evangelho, da palavra de Deus, dessa água viva que temos bebido, do autor da nossa fé, da fonte de água viva, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos à palavra. Se você abriu aí em Ezequiel capítulo 3, nós estaremos lendo aqui do versículo 16 até o versículo 27, tá? É uma perícope dentro do capítulo 3, aqui nos primeiros capítulos aqui desse livro de Ezequiel. Na minha Bíblia, na minha tradução, o subtítulo é Um Vigia para Israel. E o texto diz o seguinte: Depois de 7 dias, o Senhor me deu uma mensagem. Filho do homem, eu o nomeei vigia de Israel. Sempre que receber uma mensagem minha, advirta o povo. Se eu avisar os perversos, vocês estão condenados à morte. Mas você não lhes transmitir a advertência, para que mudem sua conduta perversa e salvem sua vida, eles morrerão em seus pecados, e eu considerarei responsável pela morte deles. Se você os advertir, mas eles não quiserem se arrepender e continuarem a pecar, eles morrerão em seus pecados.
Você, porém, salvará a sua vida. Se os justos se desviarem de sua conduta justa e não prestarem atenção aos obstáculos que opuserem seu caminho, eles morrerão. E se você não os advertir, eles morrerão em seus pecados. Nenhum dos atos de justiça deles será lembrado, e eu considerarei responsável pela morte deles. Mas se você advertir os justos a não pecarem, e eles lhe derem ouvido, e não pecarem, eles viverão, e você também salvará a sua vida. A mão do Senhor veio sobre mim, e ele disse: Levante-se e vá até o vale. Eu lhe falarei ali. Levantei-me, fui até o vale, e ali vi a glória do Senhor, como na primeira visão junto ao rio Quebar, e prostrei-me com o rosto no chão. Então o Espírito entrou em mim e me pôs em pé. Vá para casa e tranque-se dentro dela, disse ele. Ali, filho do homem, você será amarrado com cordas e não poderá sair para o meio do povo. Farei sua língua se prender ao céu da boca para que fique mudo, e não possa repreendê-los, pois são rebeldes. Mas, quando eu lhe der uma mensagem, desprenderei sua língua e deixarei que fale. Então você lhes dirá: assim diz o Senhor soberano. Quem escolher ouvir, ouvirá, mas quem se recusar, não ouvirá, pois são um povo rebelde. Graças a Deus. Graças a Deus, irmãos, amigos, ouvintes que estão aqui sintonizados com esse áudio. Que palavra, que mensagem. Vamos comentar sobre isso. Eu quero compartilhar o meu entendimento a respeito dessa mensagem. Eu sei que nesse exato momento os ouvintes têm sido levados pelo Espírito Santo ao entendimento das Escrituras, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. E cremos, sim, que toda a Escritura é inspirada por Deus. Nós cremos na inspiração de Deus nos livros dentro do cânon bíblico. E nós cremos que essa é uma das mensagens inspiradas. Aqui no tempo de Ezequiel é um tempo difícil para o povo de Israel. E dentro desse contexto, o Senhor aparece ao profeta Ezequiel. Ezequiel vê a glória de Deus. Se você voltar algumas páginas, você vai ver sobre o chamado e a comissão de Ezequiel. Você vai ver a visão que ele tem dos seres celestiais. E logo após isso, o Senhor novamente vai se encontrar com o profeta, tanto é que no primeiro versículo que nós lemos, o versículo 16, vai dizer que depois de 7 dias o Senhor o deu uma mensagem. Para você entender completamente tudo isso, eu convido vocês a depois voltarem às páginas e lerem o capítulo 1, 2, até chegar aqui aonde que nós estamos. Eu quero comentar apenas esses versículos, porque é algo interessante, e quando eu abri a Bíblia e li esse texto, o Espírito Santo falou comigo. E nesse texto nós vemos e aprendemos o seguinte ponto: nós não devemos dizer não à voz de Deus. Devemos obedecer à mensagem de Deus. Nós aprendemos isso nesse texto e para essa manhã fica aqui a reflexão. Fica a reflexão, será que nós temos feito o que Deus tem pedido para que nós venhamos fazer? Será que nós estamos levando a mensagem que Deus nos entregou? Será que você está levando a mensagem que Deus te entregou? No seu local de trabalho, na sua família, na sua vizinhança? Você está entregando a mensagem de Deus? Você está falando de Cristo? Você está falando sobre a graça de Deus? Você está falando da salvação? Você está anunciando? Está proclamando? Veja como nesse tempo a mensagem de Deus veio a esse profeta que ele ungiu, Ezequiel, e ele responsabiliza Ezequiel pela mensagem de Deus. Porque todos nós aqui, ouvintes, estamos ouvindo a mensagem inspirada de Deus. Se você que crê em Cristo,
Você tem a mensagem de Deus no seu coração. E aqui nós somos advertidos a isso, a não guardarmos a palavra de Deus. Se Deus mandou fazer alguma coisa, devemos fazer, nós devemos falar, nós devemos levar a mensagem. Porque Deus nos responsabiliza, nós somos responsabilizados. Lembre-se de Jesus na grande comissão, ele chamando os seus discípulos e disse, eu vou abrir esse texto aqui para não falar, para não errar na hora de falar aqui, não falar coisa além do que está escrito. Jesus, ele chama os seus discípulos e dá aquela ordem emblemática, né, que muitos conhecem. Mateus capítulo 28, aqui no versículo 16, 18. Jesus se aproximou deles, dos discípulos, e disse, toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembre-se disso, eu estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus nos comissionou seus discípulos, e nós somos comissionados pelo Espírito de Jesus em nós. Depois que nos foi revelado, nos foi tirada as escamas dos nossos olhos e vemos a Cristo, a imagem exata de Deus, e vemos a sua obra de salvação e redenção sobre nossas vidas, e nós somos responsabilizados por essa mensagem, nós somos comissionados para nos sermos proclamadores da palavra de Deus, sermos servos. Jesus nos fez servos do Deus e Pai Todo-Poderoso, então nós temos essa responsabilidade. Veja que Jesus nos encoraja ainda mais dizendo, eu estou com vocês até o fim dos tempos. Nessa mensagem em Ezequiel, capítulo 3, nós vemos também isso, já nesse tempo, Deus entregando a mensagem para Ezequiel, para um povo que estava distante de Deus. E não é diferente dos nossos dias, o povo do tempo de Ezequiel também estava distante, assim como nossos dias estava distante, mas Deus os responsabilizou e falou, quando eu entregar a mensagem, você deve falar, pois você será responsabilizado, se você não falar, você será responsabilizado. Então, fica a reflexão para nós. Eu quero convidar vocês logo mais para orar e a gente buscar de Deus, se entregar a Deus, consagrar a nossa vida a Ele. Talvez você está ouvindo pela manhã, ou à tarde, ou à noite, nós iremos consagrar a nossa vida a Deus através da oração. E finalizando esse texto, outra coisa que nós vemos aqui é que Deus, quando Ele dá uma ordem, Ele também nos capacita. Você vai ver isso aqui no capítulo anterior, no capítulo 2, se você depois tirar um tempo para ler, você vai ver que é Deus que nos capacita, que nós não devemos ficar ansiosos ou ficar titubeando ou com dúvida se iremos conseguir ou não. Se eu não sei falar direito, é o Espírito Santo de Deus que nos capacita. Como nós vimos aqui no versículo 22 desse texto aqui que nós lemos, ele diz assim, a mão do Senhor veio sobre mim. Depois, no versículo 24, diz assim, então o Espírito entrou em mim e me pôs em pé. Você vê que é Deus que capacita, Deus é que nos levanta, Deus é que nos dá força, Deus é que dá a mensagem, é Deus que cura, que liberta, que abençoa, é Deus que faz a obra. Nós somos instrumentos na mão dele, nós somos servos. Jesus morreu, ressuscitou, o seu sangue nos comprou para Deus e ele nos fez servos de Deus. Olha que privilégio. E consigo ele nos dá a responsabilidade, mas também o encorajamento e o seu Espírito que nos garante, que nos coloca dentro de nós o selo de que ele está conosco até o final dos dias. Veja também outro ponto interessante aqui no versículo 26, que diz o seguinte, farei sua língua se prender ao céu da boca, para que fique mudo e não possa repreendê-los, pois são rebeldes. Mas quando eu lhe der a mensagem, desprenderei sua língua e deixarei que fale. Então você dirá, assim diz o Senhor soberano. O que esse texto também eu entendo disso? Não devemos falar o que Deus não mandou que a gente fale. Deus, a gente deve falar somente quando Deus nos mandar falar. Aqui Deus fala, eu vou prender sua língua para que você não fale a esse povo rebelde, mas quando eu te entregar a mensagem,
então eu vou desprender e eu vou fazer que você fale. Então você, e deixarei com que você fale. E quanto a isso, se as pessoas vão ouvir ou não, Deus, ele sabe muito bem disso. Por isso mesmo que ele já antecipa ao profeta dizendo: quem escolher ouvir, ouvirá, mas quem se recusar, não ouvirá, pois já são um povo rebelde. Então Deus sabe os que serão salvos, os que não serão, quem irá ser liberto ou não. Nós só devemos fazer o papel de obedecer ao mandato de Deus. E para finalizar e nós orarmos, que já está ficando aqui 14 minutos de áudio, no vídeo pode ser que esteja mais, porque tem aqui alguns acréscimos e alguns recados. Eu gostaria que vocês fossem aqui para Tiago, no capítulo 1, e essa mensagem ela serve para mim, serve para você, para todos nós. Por isso eu quero ratificar isso aqui em Tiago, com uma mensagem que está aqui do apóstolo Tiago, que diz o seguinte, no capítulo 1, no versículo... O versículo é o capítulo 2, só um minutinho. Tiago, capítulo 1 mesmo, versículo 19, diz o seguinte: entenda isso, meus amados irmãos, estejam todos prontos para ouvir, mas não se apressem em falar, nem se irá. A ira humana não produz a justiça divina. Depois diz assim, versículo 22. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra de Deus, porém, ponha-na em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmos. Então, fica aqui a advertência e a reflexão para todos nós. E agora vamos orar. Vamos buscar a Deus, a unção de Deus, vamos nos humilhar diante de Deus, buscar a misericórdia de Deus. E vamos terminar louvando ao Senhor da nossa salvação, por essa maravilhosa salvação, por esse maravilhoso ensinamento, por essa palavra, pelo seu Santo Espírito que a cada dia nos fortalece. Então eu convido vocês a fechar os seus olhos, procurarem o seu cantinho de oração e falarem com Deus junto comigo, em nome de Jesus. Senhor Jesus, meu Deus e meu Pai, nós oramos em Teu nome e Te agradecemos, Senhor. Te agradecemos pela Tua salvação, pela redenção, pelo Seu sangue derramado na cruz que nos comprastes para Deus, nos resgatastes para Deus e Pai e nos fizeste um reino de sacerdotes para o Senhor. Nos fizeste servos, nem maior nem melhores do que o outro, mas servos, corpo do mesmo, um mesmo corpo, onde somente o Senhor é o cabeça. Nós queremos aqui, meu Pai, nesse momento, dentro desse áudio, levar essa oração e pedir pela vida de cada um. Meu Deus, eu quero colocar a vida de cada ouvinte, meu Deus, sobre os Teus cuidados. Quero orar pela família de cada um. Quero pedir, meu Deus, que o Senhor abençoe com a Tua presença, com o Teu Espírito, meu Deus. Assim como o Senhor disse no capítulo 28 do Evangelho, escrito por Mateus, que o Senhor estaria conosco todos os dias, até a consumação do mundo. Ó Deus, os tempos que estamos vivendo, meu Deus, são tempos que o Senhor conhece, que o Senhor já havia profetizado, o Senhor já tinha previsto, e nós temos na Tua palavra como uma bússola. Ó meu Deus, são dias de guerras, rumores de guerras, de tensões na economia, meu Deus, em todas as partes do mundo. Queremos, meu Deus, confiar no Senhor e manter os nossos corações seguros, como diz no Salmo 91, o salmista, debaixo, meu Deus, da sombra do Onipotente, meu Deus, guardados, meu Deus, sob os Teus cuidados. Então, meu Deus, eu peço, Senhor, para mim e para todos que estão ouvindo, meu Deus, para as nossas casas e famílias, eu te peço a unção do Teu Espírito, Senhor. Venha, meu Deus,
Espírito Santo, venha, Senhor Jesus, encher-nos do Espírito Santo, da tua unção, pois como diz a tua palavra no Evangelho escrito por João, sem o Senhor nada podemos fazer, meu Deus, e de fato, meu Deus, nada podemos fazer, como lemos aqui em Ezequiel, meu Deus, é o Senhor que nos capacita para obedecermos, cumprirmos a tua vontade. Nós pedimos tão somente a tua unção, a tua presença, meu Deus. Que o Senhor nos dê boca para falar aquilo que o Senhor quer que fale, nos dê olhos para enxergar aquilo que o Senhor quer que nós enxergamos. Nos dê, meu Pai, pensamentos que o Senhor deseja que nós pensamos. Nos dê, meu Pai, um coração sensível, meu Deus, e que bata, meu Deus, as nossas batidas do nosso coração em harmonia, meu Deus, com a tua vontade, com o teu, meu Pai. Ó Espírito Santo de Deus, venha, meu Pai, encher-nos de fé, de poder, meu Deus, para vivermos como cristão, para cada dia sermos mais semelhantes a Cristo, meu Deus. Sozinhos não conseguiremos, mas por isso nós clamamos ao Senhor e dia e noite te buscamos aqui, Senhor. Forças para clamar ao Senhor, para te adorar, forças para continuar na caminhada firme com o Senhor, para não desviar nem para a esquerda nem para a direita. Pai, comigo está incluso, meu Deus, todos esses ouvintes que também clamam ao Senhor. Nós buscamos a Ti, Senhor, pois Tu és a videira verdadeira, meu Pai. Nós somos os ramos. Se nós não estivermos ligados ao Senhor, meu Deus, não serviremos para nada. Seremos como sal insípido que só serve para ser pisado pelos homens. Por isso, meu Deus, diante de Ti buscamos a Tua unção. Queremos, meu Deus, ser cheios do Teu Espírito e com coração gratos e generosos e cheios de amor do Senhor, te adorar, te reverenciar, glorificar o Senhor com as nossas vidas, porque foi para isso que nascemos, Senhor, para a glória do Senhor, para o louvor da sua glória, para bendizer a tua obra, meu Deus, na cruz de salvação, meu Deus, o teu grande e infinito amor. Meu Deus, nascemos para a tua glória e o teu louvor. Assim, meu Deus, nós clamamos em teu nome e nós queremos agora, Senhor, adorar, louvar o Senhor com corações agradecidos, em paz, fortalecidos pela tua unção, meu Deus. Essa é a minha oração, meu Deus, ao Senhor nesse dia, meu Deus, e através dessa oração, dessa gravação, que o Senhor possa realizar, meu Deus, obra maravilhosa, possa realizar coisas grandiosas, esplendorosas para a tua glória e o louvor, meu Deus. Aviva, meu Deus, a cada um de nós, meu Deus, nos leve ao tempo de dedicação à tua palavra, dedicação à tua presença, meu Deus. Nos leve, meu Deus, todos nós, meu Deus, nos conduza debaixo da tua proteção, da tua graça, meu Deus. E nos leva, meu Deus, a queimar os nossos corações de amor por ti, o nosso espírito, meu Deus, cheio da unção, espalhar as boas novas do teu evangelho, porque o Senhor é amor, como diz a tua palavra na epístola de 1 João, Deus é amor. Aleluia, meu Deus, assim nós te bendizemos o teu amor, te louvamos, te agradecemos, te adoramos, e até aqui o Senhor nos ajudou, meu Pai. Então eu creio que a mesma bondade e graça que nos manteve até aqui também nos conduzirá. Por isso, assim, nós te louvamos e te bendizemos, meu Deus, já pelas respostas da nossa oração, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Aí do outro lado, aonde você esteja, diga amém, graças a Deus. Que Deus abençoe sua casa, sua família, seus negócios e tenha paz no seu coração. Saiba que o Espírito Santo de Deus está com você, não independente da sua luta. Com Deus a gente vence, porque Deus tudo pode, tudo é possível para Deus. E como diz na oração que o Senhor ensinou no Pai Nosso, que seja feito tudo à vontade de Deus, assim na terra como nos céus. Ouvintes, obrigado por ficarem até aqui. Agradeço desde já pela participação de cada um. Que vocês possam deixar os seus comentários, possam deixar aí o like, ajudar o canal. E mais, eu convido vocês também a acompanharem, a saberem mais desse canal. Quem não conhece, quem já conhece, que Deus abençoe a vida de vocês. Continue compartilhando, espalhando suas mensagens aqui. Os irmãos que tragam mensagens, feito oração todo dia. Que Deus abençoe a vida de vocês ainda mais abundantemente.
em nome de Jesus. Então, fica assim, até a próxima, obrigado. O vídeo aqui já passou aqui de uns 20 minutos, mas eu tenho certeza que foram 20 e poucos minutos investidos na nossa vida espiritual e fomos abençoados com a presença do Espírito Santo. Até a próxima, fiquem com Deus. Você já conhece o Ministério Tempo de Oração? Acesse agora o site www.ministeriotempodioração.com.br, sem cedilha e sem tio, e descubra um espaço feito para fortalecer sua fé. Lá você encontra mensagens edificantes, orações poderosas e testemunhos inspiradores, além de fotos e registros dos nossos cultos e eventos realizados pelo Ministério Tempo de Oração. Ao clicar nos 3 risquinhos no canto superior esquerdo da tela, você poderá navegar por outras páginas com mais informações sobre o nosso ministério. E tem mais! No site, clicando na página Livros, você também pode adquirir os nossos livros, É Tempo de Oração e Apocalipse, onde o fim é o começo. 2 obras que vão impactar sua vida e te levar a um novo nível de intimidade com Deus e conhecimento das Escrituras. Ao acessar a página Doações em nosso site, você também pode abençoar o Ministério Tempo de Oração com seus dízimos e ofertas. Contribua de forma segura e prática, por transferência bancária ou utilizando nossa chave Pix. Sua generosidade fortalece a obra de Deus e nos ajuda a levar a mensagem do Evangelho ainda mais longe. Na página inicial